Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais um evangelho, mais uma palestra do evangelho de quinta-feira, aguardando as pessoas entrarem, aguardando o nosso companheiro que hoje dividirá essa tela aqui comigo. Enquanto ele não chega, nós vamos aqui passando alguns recados, como sempre passamos. O primeiro deles, o nosso atendimento fraterno ainda continua. Se vocês têm necessidade de conversar, de falar, de abrir o coração ou mesmo desabafar, o nosso telefone ainda é o 96327 3578. 96327 3578. Liga, agenda seu atendimento, a pessoa que vai atender vai direcionar alguém para conversar contigo e talvez não resolva todos os seus problemas, mas pelo menos desabafa, joga aquele peso para fora. Não fique com isso guardado, é muito ruim, ainda mais nesses tempos de agora, em que estamos isolados, muitas pessoas realmente não saem de casa e às vezes ficam até sem com quem conversar. Então vamos ligar, vamos dividir esse fardo. Bom, a Casa Espírita, por enquanto, não está abrindo, nós não estaremos funcionando nesse momento, estaremos aguardando uma posição mais segura para todos, tanto assistidos quanto trabalhadores, frequentarem o lar. Ele está sendo reformado, muitas coisinhas estão sendo refeitas, porque ficou muito tempo parado, então fica aquele ambiente meio que de abandono, então nós estamos reparando isso daí. Tão logo consigamos a permissão para iniciar, todos serão avisados aqui, nas nossas redes sociais, que são do YouTube, do Instagram, do Facebook, todos Esperanca Cotia, só digitar lá Esperanca Cotia, @ o que for melhor para vocês. Então estará sempre alertado, avisado. Também lá estará uma faixa, colocaremos uma faixa quando iniciar esses trabalhos. Beleza? Então não fiquem, guardem a ansiedade, lembrem de uma das nossas palestras sobre ansiedade. Vamos fazer outras coisinhas que dá para fazer, vamos ocupar nosso tempo, que dá para fazer, que é possível fazer, e vamos deixar esse momento para depois. Estamos agora, já passamos um bom tempo em casa, fazendo as nossas vibrações, fazendo as nossas orações, e vamos aos poucos aprendendo com o nosso tema de hoje, inclusive, que nós temos Deus dentro de nós. Então não interessa se vamos para uma casa, se nós estamos dentro de uma igreja, se nós estamos dentro de um templo ou junto com pessoas, o que importa é que Deus está conosco. Então, da casa é isso daí. Nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer o empenho, a participação, a preocupação de todos vocês com relação à doação de alimentos, à doação de leite, à doação de fraldas. Fizemos toda essa captação durante o mês de abril e fizemos a entrega agora nesse último domingo, entregando aí 137 cestas de alimentos, que representa aí mais ou menos 2 toneladas, mais uma quantidade de 28 latas de leite, unidades de leite, fralda, lanchinho para as assistidas, que ficam contentes em receber isso, receber um agrado, receber um carinho, ficam contentes de ser lembradas, mas eu acredito que elas ainda não queriam estar ali, nessa posição. Mas, infelizmente, algumas pessoas precisam, e tem vocês todos que nos auxiliam a levar um pouquinho mais de conforto e esperança a essas pessoas. Só uma particularidade, é tão intenso esse momento com elas, que algumas chegam a iniciar a fila no dia anterior, no sábado. Lá para as 11 horas, 11h30 da noite já começa a chegar.
e ao longo da madrugada começa a vir muita gente. Até mais ou menos umas 2 horas da manhã, já tem mais de 40, 50 pessoas na fila. Então, lógico, nós não temos, nesse momento, como evitar isso, mas é a situação que nós estamos, hoje que nós temos. Enfrentam o frio, enfrentam a chuva, enfrentam o medo, a grande maioria esmagadora é mulher e fica lá, guardando este momento. Então, mais uma vez, obrigado, agradecemos de coração essa ajuda e vamos iniciar o mês de maio novamente, solicitando e pedindo a todos vocês que continuem com esse trabalho, que é de todos nós, que pertence ao nosso Mestre Jesus, ele que coordena, ele que determina, e lógico, por ele faremos o possível que estiver ao nosso alcance. Bom, a pandemia, ela continua, as vacinas estão chegando, os medicamentos estão aí, os cuidados nós já conhecemos, mas não é bom sempre reforçar um pouco. Cuidados, se for sair à rua, muitas pessoas precisam, em função do trabalho, em função de estudo, em função de algumas compras que tem que fazer ao lar, precisam sair de casa. Não tem problema, se cuidem, usem a máscara, além de tudo, é obrigado, por lei inclusive, dentro do estado de São Paulo. Façam uso ou do álcool em gel ou lavem as mãos com frequência, principalmente se for pegar em algum local que o público geralmente está presente, e evitem aglomerações. Evitem a todo custo. Algumas são, lógico, inevitáveis, como ônibus, como trem, mas se pudermos evitar um pouquinho, façamos a nossa parte. Façamos não só pelo bem de nosso, mas pelo bem de outras pessoas. Nós talvez não peguemos o vírus, a doença, não fiquemos mal, mas podemos levar para alguém em casa e essa pessoa pode ficar ruim. O Hernani está tentando entrar e eu acho que eu derrubei ele. Hernani, se você puder entrar de novo, eu agradeço, porque eu acho que eu te derrubei. Existem, lógico, muitos mitos, muita história, muita conversa, histórias que crescem dentro do ambiente de fofoca mesmo, dentro do ambiente do que a gente chama de fake news, notícias falsas. Então, gente, se vem um assunto e vocês não sabem do que se trata, joga fora. Melhor jogar fora do que ficar propagando coisas ou inúteis ou que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Se tem dúvida com relação à saúde, com relação a onde tomar vacina, que vacina tomar, quantas doses, estou sentindo mal, o que eu tenho que fazer, vai dentro do site do governo, dentro do site da prefeitura, dentro de algum site que te ofereça uma informação melhor. Assim nós vamos conseguir passar, então, informações mais concisas e ficar muito mais bem informado. Vamos ver se eu consigo colocar o Hernani agora aqui comigo. Estamos aguardando aqui. Enquanto ele não vem, que ele prometeu, lógico, conversar conosco, então vamos aguardar mais um pouquinho. Agora ele apareceu aqui. Fala, mestre, tudo bem? Eu tava só te observando, igual os espíritos fazem com a gente, de longe. Os meus, eles observam com os olhos fechados agora. Muito bem, Cleiton, muito bem. Não, mas eu tava acompanhando os seus recados aí eu falei, não, deixa ele terminar. Eu já tinha mandado a solicitação, falei, não, não vou atrapalhar o seu empenho aí. Tranquilo, muito obrigado. Agradeço. Mas Imagina. acho que já terminamos. Sim. Reforçar também, só nesse momento, que a maioria está em casa, cuidar aí da saúde. É bom sempre beber bastante água, tomar bastante líquido. A alimentação, tomar cuidado com ela, tomar cuidado com alguns excessos que nós temos e tentar, ao máximo,
dentro do nosso dia a dia, nosso cotidiano, fazer um pouquinho de exercício, movimentar o corpo. Essas três coisas fazem bem ao nosso, tanto ao nosso eu interior quanto ao nosso corpo físico. Sim. Hernani, quer completar? Não, você comentou da questão da pandemia, do Covid, né? Eu acho que quem já passou por isso e teve algumas reações, que foi o meu caso, é sempre bom se cuidar, porque não é fácil. Não é fácil. Então, quem puder, se cuide, continue se cuidando. Mesmo após a segunda dose, ainda segue as orientações de uso de máscara e tudo mais, porque não é fácil. É isso aí. Exatamente. Quem passou por isso sabe, como o caso do Hernani. Quem já viu gente entubada em UTI não é mole, não. Então vamos nos Não cuidar. é. Isso aí. Bom, vamos lá. Você quer iniciar? Você quer terminar? O que você gostaria de fazer? Eu faço a prece agora e você faz a prece final. Pode ser? Perfeito. Pode ser. Então, aproveitando essa nossa união, essa fraternidade com todos nós agora, dentro da nossa pequenez e nossa humildade, nós possamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, aos mentores da Casa Esperança, que nos acompanham, mesmo da distância ou perto de nós, aos nossos mentores individuais, aos nossos anjos guardiões, e possamos abrir nossos corações, nossas mentes, para o que for dito aqui agora, que a gente possa absorver da melhor maneira possível, cada um no seu tempo, para que possamos nos unir e falar de Jesus um pouco, porque assim Ele estará presente sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar, inclusive, um pouco mais de Jesus. Vamos falar de Deus. Deus. O tema, né? Deus sempre está presente, não é esse o tema? Deus sempre está presente. E olha que a frase já é bem interessante, né? Que liga Deus ao presente, evitando aí então o passado, onde estamos presos aí à depressão, e evitando o amanhã, onde estamos presos à ansiedade. Deus está no presente. Deus é o nosso presente. E nós vamos falar um pouco dele, se é que nós podemos, se é que nós temos essa capacidade. Até de compreender. Porque Verdade. eu pego de vez em quando fala Deus, é aquela primeira imagem que vem, né, daquele senhor de barba branca, sentado num trono, segurando um cajado. Ainda vem, isso é muito forte, até em função, né, das nossas aulas de história, a maioria, acho que muita gente foi católico, como era representado, então fica essa imagem. Mas aí nós somos alertados por bons espíritos, por pessoas que nos querem bem, de que Deus é muito mais do que isso. Muito mais. E nós, aqui, neste momento, ficamos perguntando onde Ele está. Onde Ele fica? Como é Ele? Imaginando, o que é? então, imaginando. Aí nós vamos aí nós evoluímos. Chegamos ao patamar do que é. Porque se Ele fosse se Ele fosse uma pessoa, Ele teria início. Ele teria, talvez, algumas deformidades, alguns defeitos que nós também temos. Então, Kardec, muito bem elucidando isso, junto com os espíritos, claro, chegaram à conclusão de que não pode ser isso. Se nós pensarmos, veja bem, se nós pensarmos que Deus teve um início, o que teve antes? Quem foi o Criador de Deus, então? Então, ficamos na nossa cabeça, na nossa compreensão nesse momento. Deus é eterno. Não teve início, não terá fim, mas Ele está presente. E é isso que nós vamos conversar. Como que Ele está presente? Em que momento que Ele está presente na nossa vida? Por muitas vezes, o Hernani passou por isso, eu passei por isso, vocês que estão assistindo e nos ouvindo também passaram por isso, de momentos que vocês questionaram até a própria existência. E falando assim, não é possível. Deus, neste momento, fechou os olhos. Não está aqui. Me abandonou. Me deixou de castigo. Me deixou sozinho aqui andando na praia.
nós, nesse momento, talvez a aflição, talvez o momento seja tão doído, tão ruim, que nós nos pegamos num sentimento de solidão praticamente eterna. Se nós, nesse momento, abrirmos um pouco a mente, tentar livrar um pouco esse problema e abrirmos um pouco a mente, nós perceberemos que Ele está do nosso lado, que Ele está nos carregando, que Ele está nos envolvendo muito mais do que nós imaginamos. Se nós imaginarmos, neste momento agora, eu aqui sentado, o Hernando sentado, acho que a maioria está sentado, mas estamos sentados numa cadeira que está apoiada no chão. O chão é firme? Acredito que seja firme, mas ele está apoiado aonde? Na terra. E assim vai, apoiado no planeta, apoiado na crosta, girando em torno de um monte de coisas, mas suspenso em nada. Se nós vamos pegar nosso planeta, nada está segurando ele. Está girando, correndo. Então estamos sentados em cima de uma coisa que não está apoiado em nada. E os bons espíritos já alertaram do que é o nada. O nada não existe, porque tudo é preenchido. E como que tudo é preenchido? Tudo é preenchido com Deus. Deus está em tudo. Deus está aqui nessa conversa, Deus está nessa mesa que está aqui na minha frente, Deus está lá fora numa árvore, num animal, Deus está na água, no sol, no ar. Deus está presente em tudo, desde do elétron do átomo até as estrelas maiores que nós imaginamos. Essa é a nossa compreensão de Deus. E esse é o nosso presente. Na história, ele já tem enviado, nesse planeta aqui, já que tem um tempo aí, ele tem enviado centenas de milhares de filhos para nos alertar, para nos guiar, para mostrar como se faz. E nós pegamos aí alguns deles, que não tem muito tempo aí, 400 anos antes de Cristo, Sócrates já dizia que o Deus estava no íntimo. E na época deles, tinha a crença de muitos deuses. Cada coisinha era um deus. Mas ele já veio dando a lição de que não, Deus está no íntimo. Nem falou que Deus estava no céu, que Deus estava... Não, falou, Deus está conosco, no nosso coração. E vem Platão depois, um pouco depois, já foi discípulo de Sócrates, e mostra para nós provas de que ele realmente existe. Porque ele mostra o planeta. Esse monte de terra, quem fez? Como surgiu? E nessa época ele já falava do acaso. Como obra do acaso, como o acaso pode aglutinar esse monte de coisa nessa proporção? E depois eles descobrem em proporções que são números fantásticos. E todos eles se interligam. Então nada disso pode ser do acaso. Santo Agostinho, depois de um tempo, vem falar para nós. Deus conhece melhor o meu íntimo do que a mim mesmo. Porque ele nos criou. Ele começou, nos transformou assim, seres simples, ignorantes, e falou para nós, vocês têm capacidade de crescer, de evoluir e chegar do meu lado. Não que não estamos no lado dele. Todos nós estamos. Ele, com mais afinco, se faz certeza disso. Está presente e nos apoiando sempre. Nós é que vacilamos de vez em quando e esquecemos disso, dando mais ênfase aos nossos problemas, às nossas deliberações, do que ao contrário. E nesse tempo todo ele vem mandando Buda, vem mandando Hare Krishna, vem mandando diversos avatares para que nós consigamos enxergar que Deus está presente. Não abandonou ninguém. E não irá abandonar jamais. Por último, ele manda um dos seus eleitos. Não eleito porque ele gostava, se você vai ser o eleito porque eu gosto muito de você, não. Porque ele angariou muitos méritos para chegar àquela posição.
que foi Cristo, Jesus o Cristo. Foi um dos últimos avatares que passou por aqui e deixou, mais do que palavras, deixou exemplos. Exemplos do amor ao Pai, exemplos do amor ao próximo. Se eu amo ao meu próximo, inclusive, eu já estou amando a Deus. Porque todos nós somos filhos. Todos nós fazemos parte desse sistema. O sistema da Terra, o sistema planetário. Nós somos um conjunto. Então, se eu amo ao meu irmão, se eu amo a pessoa que está à minha frente, se eu amo a minha esposa, os meus filhos, eu amo a Deus. Não é isso, Hernani? Sim, acho que eu confesso, você comentou no início das suas reflexões, da questão de como a gente via Deus, né? Eu confesso também que eu via Deus, um senhor de barba branca, cabelo branco, sentado num trono, com um cajado na mão, e de lá ele escolhia alguém, esse eu vou cuidar, aquele ali eu não vi, passou. Porque na minha ignorância, eu achava que não tem como Deus ver todo mundo, tomar conta de todo mundo. Então, provavelmente alguém passa despercebido por ele. E eu acreditava assim. E tem aquela imagem do dedo, né, de Deus tocando também, e fala, pô, será que ele é assim? E aí a gente se depara com a doutrina espírita que vem nos esclarecendo e esse contexto mudou. No entanto, que quando eu queria falar com Deus, eu colocava na minha mente primeiro Jesus, ou algum santo da igreja, para que ele intercedesse perante Deus, aquele meu pedido, aquela minha súplica, o agradecimento, e era assim que eu via. Aí eu conheci a doutrina espírita através dessa filosofia e esse estudo baseado numa razão, e isso mudou, porque, como você disse muito bem, Cleito, Deus está em nós, Ele está em tudo. Ele está em tudo. E isso está escrito na codificação kardeciana. Para quem quiser ver, vai estar na Gênesis, capítulo 2, a providência. Eu vou ler depois um pedacinho aqui que fala sobre isso. E também no livro dos Espíritos, a primeira pergunta é o que é Deus? E ele fala lá que é a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema. E isso foi mudando a minha relação com Ele. Com o tempo foi mudando. Porque se Ele está presente, e essa sua observação é muito legal, Deus está presente agora, aqui, já. Um segundo que passou já não é mais presente. Já não compensa, já passou. Então Ele está aqui agora, nesse momento. E quando esse tema muito pertinente foi colocado, que você muito bem observou, e você falou agora, eu falei, pô, ele tem toda a razão, né? Porque muitas das vezes nós tentamos ficar no passado, ou tentamos projetar nossa ansiedade, um futuro, e não vivemos o presente. Onde nós temos todas as ferramentas necessárias, inclusive Deus, para que a gente possa programar o meu amanhã ou o meu futuro. Mas essa relação se adquire com o tempo do conhecimento que nós temos, nossa fé. Porque eu costumo dizer, quando eu atendi as pessoas no atendimento fraterno, que por mais difícil que nós estejamos passando por algum momento, dificuldade, as nossas provas, como diz a doutrina, ou as expiações, Deus nunca nos abandonou. Jesus e Deus não saem para tomar café e esquece do planeta. Esquece de você. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, essa relação, e aí eu fui estudando e vendo, e nesse momento que muitos passam chamado de deserto, que está sozinho, como o Cleito falou, poxa, acho que Deus me abandonou agora. Na verdade, não. Se não me engano, foi Madre Teresa que perguntaram para ela, quando você conversa com Deus, o que você diz? Ela falou, nada. E que Deus fala para você? Nada. É uma relação de confiança mútua. E não precisa falar. E aí quem é mãe vai entender essa resposta dela. Porque quem é mãe sabe quando um filho quer dizer algo só no olhar. Não é verdade? Então, você que é mãe, pai é mais... Eu costumo dizer que os homens ainda precisam aprender um pouco mais com as mulheres, sabe? Os sentimentos, ser mais afinado.
Como diz a Tânia, você é insensível. Eu acho que é isso mesmo. Porque nós somos meio ogro ainda, né? Mas a mulher não, ela tem mais sensibilidade. Então, quem é mãe sabe. Às vezes até à distância, não é? Espera um pouco, meu filho. Você está bem? O que está acontecendo? Olha, mãe, aconteceu isso. Ela já sabe. Agora, tenta imaginar Deus que nos ama, que é a causa primária, a inteligência suprema, pura bondade. Não é verdade, Cleito? Então, nós temos que tentar entender essa relação. E uma outra coisa muito importante, que eu vou pedir a permissão, vou ler um trechinho de como Kardec, no livro A Gênesis, mostra que é Deus. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido você pode exprimir-se assim, possuindo o pensamento, que quer dizer os atributos essenciais da divindade. E esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, e à sua previdência, e à sua solicitude. Ou seja, imagine um aquário, nós somos os peixes. Estamos envolvidos pela água. É como agora que nós não vemos, mas estamos envolvidos nesse fluido cósmico, nesse fluido divino. Então, quando você pensa, quando você se entristece, quando você está feliz, Deus sabe. E é através dessa conjuntura de fluidos que ele consegue perceber, sentir e saber de cada filho que ele criou. De cada filho que ele criou. E aí, tirando um exemplo que eu dei da mãe, é só pensar, essa reação de vibrações chega para ele. Chega para ele. Então, ele está presente? Muito. Está em você? Muito. Demais. Te conhece mais do que você. Ele sabe o que você vai ser daqui 500 anos. Ele sabe o que você vai fazer daqui 1 milhão de anos. Ele sabe onde você vai chegar. Ele nos conhece muito, porque nos criou. E ele está todo dia com a gente. O problema nosso ainda, né, Cleiton? É que nós somos ainda meio cascudos, se assim eu posso dizer. Então a gente não consegue entender direito isso. E fica difícil às vezes essa coisa. Não, não, eu prefiro imaginar que Deus é aquele Senhor lá, que eu vou impedir aqui abaixinho. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, não tem problema algum, se você se sente melhor. Mas a certeza que nós temos hoje, né, Cleiton, é que ele está presente em você muito mais do que você imagina. Muito mais. Muito mais mesmo. E não precisa ficar imaginando que... Mas se eu penso isso de Deus, se o fulano fica xingando Deus, o ciclano fala que Deus é assim, os outros falam que para chegar a Deus tem que pagar. Na minha opinião, simples, ignorante, claro, Deus não se importa com isso. O que pensam dele, se estão bajulando ele, não. Ele se importa sim, se nós, cada um de nós, está fazendo a sua parte. Se cada um de nós está tentando, pelo menos tentando, auxiliar o seu semelhante. E como o Hernando deixou aí, claro, do fluido cósmico universal, o fluido divino, ele está aqui, presente nesse momento. O exemplo do aquário, o que é a água? 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. O que é o ar? 2 átomos de oxigênio. Está tudo ligado. Aí vamos aqui só imaginar. Como é que Deus fica sabendo de tudo? Não é possível. Daqui para a capela, por exemplo, vamos falar de capela que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, são 43 anos-luz. Veja bem, se nós pegarmos uma nave que viaje a velocidade da luz, que são aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos demorar 43 anos para chegar lá. É logo ali. É logo ali, é na curva ali da esquina. Ou seja, você sai mineral e chega espírito puro. Já, com certeza, já passado. Aí ficam perguntando, mas como é possível Deus saber de tudo se lá, aqui, essa distância enorme? Sabe.
Aí, Sabe? vamos pegar um exemplo assim, bem simples. Como é que o presidente de uma empresa sabe que tudo acontece? Não nos seus mínimos detalhes, mas sabe do geral que está acontecendo com a empresa. Por quê? Ele tem os seus subordinados. Então, os seus diretores, os seus gerentes, os seus supervisores, os seus operários, que cada um vai passando para cima e chega até ele. É mais ou menos uma ideia de como chega até ele. Porque são milhões e milhões de emissários só nesse planeta, auxiliando, fazendo, e todos eles têm só uma barreira. Vocês sabem quais são? Sabe qual é essa barreira? Sabe qual é a barreira que impede que eles façam mais por nós? Exatamente, nós mesmos, o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam, o Espírito Superior respeita isso ao limite, porque sabe que se interferir nas nossas decisões, não estará nos ajudando, estará mais nos prejudicando do que ajudando. Sabe, Cristo mesmo poderia ter feito muito mais por os outros? Sim, com certeza. No estalar de dedos, tudo se mudava. Mas o que nós aprenderíamos? Talvez hoje, se ele tivesse feito tudo o que ele queria fazer, talvez fôssemos pior do que somos hoje. Então, vamos imaginar sempre isso. Deus está aqui, presente. Está aqui presente, ouvindo e vendo tudo. E aí, quando nós às vezes falamos assim, nossa, eu não vou fazer isso aqui porque alguém pode estar vendo. Sim, Deus já está vendo. Não tem como se esconder. Não tem. E aí aquela frase que nós falamos sempre do perdão e do auto-perdão tem que ser praticada a todo momento, porque nós erramos a todo momento. É natural do ser humano nesse estado de evolução. Porque se nós não errarmos, nós não temos medição para saber o que é certo, para saber o que é errado. Deus vai castigar? Imagina, em hipótese alguma. Aquela história de que nós vivemos quando era criança, com a mãe e papai, né? Deus vai te castigar. Não, Deus não castiga. Porque ele sabe das imperfeições de todos nós. Ele dá ali a concessão do livre-arbítrio. Ó, tá bom, você escolheu essa porta para entrar? Ótimo, só que atrás dela tem isso. Você quer? Quero. Então vai. E vai. E quebra a cara. E aí? E agora? Agora tem mais 2 portas para abrir. Qual que você quer? E assim vai. A nossa vida é assim. Podemos, como diz, acho que Santo Agostinho que fala isso, se não me engano. Não, Paulo de Tarso. Tudo me é lícito. Aliás, tudo me é possível. Mas nem tudo me é lícito. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Mas há consequências. Eu posso pedir a Deus o que eu quiser. Mas há consequências do que eu estou pedindo. Tem um filme interessante, meio bobinho, acho que o nome é Todo Poderoso, com Jim Carrey, que ele ganha um presente de Deus, ele se torna Deus na cidadezinha dele. E tem uma parte que é bem interessante, que as pessoas elas começam a fazer as orações pedindo, e ele começa a ouvir, não entende isso. E aí Deus explica, ó, as pessoas estão fazendo orações pedindo as coisas para você é Deus agora. Ah, pois não. Então ele pega um computador, pega um monte de coisa lá para arquivar essas orações para depois atender. E o que a maioria das pessoas pedia, que ele via ali? Pedia para ficar rico. A maioria delas. Queria ter dinheiro, queria isso. Chegou uma hora que ele não conseguia mais atender todo mundo, colocou sim para todo mundo. Pronto. Todo mundo na cidadezinha acertou a loteria. Só que aí aconteceu algo que ele não previa. Porque a pessoa queria ter muito dinheiro. Ela ganhou na loteria, ela achou que ganhou muito dinheiro. No fim, ganhou uma requinha porque todo mundo ganhou. Então, esse é o grande dilema do atender aos nossos pedidos, sendo que nem nós sabemos o que nós estamos pedindo.
Você riu porque você pediu também, né, Grande? Não, sempre. O que eu estou rindo aqui é que se Deus me desse tudo que eu peço, eu estava lascado. É só isso, eu não Dois. sei pedir. Dois. Eu não sei pedir ainda. Eu não sei pedir. Eu não sei pedir. Essa que é a grande coisa. A gente ainda está aprendendo a entender todo esse processo espiritual, toda essa depuração, que é uma coisa normal pela fase nossa da evolução espiritual. Então, se Deus me desse tudo que eu já pedi, eu ia precisar de mais umas 10 encarnações para poder resolver esses BO. É muito boleto, né? É muito boleto, é muito boleto. Mas é interessante você falar disso, né? Porque Deus, na minha concepção hoje, eu consigo mudar o jeito que eu falo. A minha prece agora é outra. Né? Antigamente eu precisava me concentrar, Deus, meu Pai, tal, com todo respeito, lógico. Mas hoje eu consigo entender que Ele está muito mais próximo de mim do que eu imaginava antes. Então, se eu quero conversar com Deus, como disse Jesus, entra no teu quarto íntimo e em segredo fala ao Pai. Meu quarto íntimo é meu coração, é os meus desejos, né? Então, durante o dia, às vezes eu tenho algo que eu penso, que eu quero, e falo, ô meu Pai, o que eu posso fazer? Ô Jesus, me ajuda. Então, é essa conversa, essa relação com Deus que tem que mudar. Tem que estar mais próximo, a gente tem que acreditar. Eu costumo dizer que nós temos todas as personalidades dos apóstolos em nós. E confesso que uma das mais fortes em mim é Tomé. Ver para crer. Então, eu faço um exercício muito grande com essa relação. Mas já tive experiências maravilhosas de ter respostas. Por quê? Porque quando você pede algo para Deus ou conversa com Ele, o que você gostaria que acontecesse? Eu, particularmente no começo, eu gostaria que tivesse aqui em casa, por exemplo, estou sozinho. E eu falo assim, Jesus, me ajuda, eu preciso de um conselho. Eu gostaria que adentrasse a porta do mentor, de 2 metros, cheio de luz, e eu falasse, pois não, Hernani, você me chamou? Já Como o entrei. gênio da lâmpada. Como o gênio da lâmpada. Ah, então, Jesus mandou? Mandou. Foi Jesus mesmo? Eu ia perguntar. Foi Jesus mesmo? É isso que a gente espera. E não é assim que funciona. Quando você faz uma prece de coração sentida, ali, resignado com o teu problema ou com o teu desejo, Deus está vendo. Mesmo sem fazer prece, Ele está vendo. E as respostas vêm através de um acontecimento no seu dia. Através de uma mensagem, às vezes você recebe no WhatsApp e fala, entendi. De uma placa que você lê. De um amigo que te encontra. Deus usa todos nós como irmãos. Ele nos abençoa por encontrar alguém que fala, poxa, você está bem? Ô Cleito, quantas vezes o Cleito falou algo que eu falei, cara, você acabou de me dar uma luz. O Cleito é mentor? Eu desejo que ele fosse. Mas eu sei também que ele está nessa batalha nossa aqui. Mas é através das pessoas, dos filhos de Deus, de nossos irmãos em Cristo, que Deus se movimenta, se manifesta pela natureza, pelas coisas que você vai mudando em você mesmo. Então, essa relação, eu acho muito importante a gente começar a entender. Ele não é aquele Senhor que castiga se você cometeu algo errado. Ele é apenas aquele Senhor amoroso que gosta muito de nós e nos ama. Se você, às vezes, cometeu algo que a tua consciência te cobrou e que você chegou a Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. No meu entendimento, ele deve pensar assim, ô meu filho, não precisa pedir perdão. Eu sei que você estava enganado, que você estava doente, que você estava cego, que você não ouvia. Agora, como diz o Cleito sobre o livre-arbítrio, você vai resolver isso que você criou, nós vamos te amparar, mas você vai ter que colocar de volta no lugar o vaso que você quebrou. Você vai ter que buscar de volta as pessoas que você machucou. Você vai ter que devolver aquilo que você pegou. Você já viu criança mimada, Cleiton? Quando os pais falam, agora você vai pegar isso daí e você vai colocar no lugar.
É mais ou menos isso. E Deus nos ajuda sempre a resolver nossos problemas. Porque qual de nós aqui já não cometeu um erro? E outra coisa, vamos cometer ainda vários. Mas Ele nunca, nunca te deixou. Ele estará presente em você, na tua corrente sanguínea, nos teus átomos, no teu coração, nos teus pensamentos. Basta você perceber. Basta você se deixar Ele se aparecer em você. E é como eu disse, né, Cleito? Às vezes vem através de um abraço de alguém, de uma palavra, de um amigo, de um socorro inesperado. E a gente ainda, às vezes, como eu disse, que eu sou Tomé, ainda às vezes me pergunto se é assim mesmo. E é assim mesmo. Nós estamos nessa nossa casa enorme, que é o universo. O universo ele é um todo, e nós fazemos parte integrante desse todo. Então não tem como fugir. Verdade. Alguns me perguntam, mas eu gostaria de ver Deus. Aí eu tenho duas respostas. A primeira, e não me levem a mal, nós não entenderíamos. Não estão preparados. Porque, além de não estar preparado, foge completamente da nossa concepção. Sim. E aí, segundo, quer ver Deus? Olha no espelho. Quer ver Deus? Olha o seu cachorrinho, o seu gatinho. Olha o seu filho, a sua filha, olha a sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai. Olha nas plantas, olha o ar. Olhar o ar não dá, mas olhar o céu, olhar o mar. Deus está em tudo isso daí. Basta que nós consigamos captar esse sentimento. E não precisa de muito, talvez uns 3 a 5 minutos por dia, de você sentar no chão, esquecer completamente de tudo e falar, Deus, vou senti-lo. E Ele está aqui. Como disse Hernani, não vai abandonar, jamais. Ali ficar esperando que uma hora vai acontecer. Como o nosso mentor que está do lado. E eu acredito que eles mais chorem do que dão risadas por ver que todos os esforços que foram desprendidos às vezes acabam resultando em nada. Porque nós não escutamos, nós não largamos mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos preconceitos, da nossa inveja, da nossa ira, nossas maldades. Deus está preocupado com isso? Não sei. Eu acho que Ele está preocupado mais em que nós realmente amemos uns aos outros e mandou o Espírito mais bem capacitado naquele momento para isso. Jesus. Dá o recado lá de novo. Acorda aquele pessoal que precisa. E faz isso daí, na minha visão, em todos os orbes desse universo. Vai lá e manda, vai lá e manda, vai lá e fala isso. Porque nós precisamos, no caso que o Hernani falou, nós precisamos de um Tomé. Agora sim, agora que eu vi que ele está aí, agora eu vou fazer. Porque só de ler os livros, talvez nós não toque em nós. E está aí, os livros falam muito bem, deixam a mensagem, mas não atinge ainda o nosso coração. Então, irmãs e irmãos, Deus está presente a todo momento. Nos bons, nos ruins, nos alegres, nos tristes, naqueles momentos satisfatórios, naqueles momentos de não, no trânsito, no ônibus, no trem, no banheiro, Deus está em todo lugar. Não vai nos deixar. E toda prece que é dirigida a Ele é atendida conforme as circunstâncias. E quer fazer uma brincadeira interessante? Vamos aí voltar aí com os tempos de criança, até onde a gente consegue lembrar, 4, 5, 6 anos, e vamos lembrar o que nós pedimos. Eu garanto que a Maria vai falar assim, exatamente o que eu precisava está aqui nesse momento. A situação que eu queria, eu estou vivendo agora. Os frutos das sementes que eu joguei lá atrás estão aparecendo aqui agora. E é bem isso mesmo.
Talvez eu não tenha solicitado muita coisa disso, mas hoje eu compreendo porque essas coisas estão aqui. Porque esses problemas estão aqui, porque essas pessoas estão na minha vida, porque essa situação me envolve. Aí eu começo a compreender. Porque Deus está presente. Presente. Sempre, Sempre. sempre. Cleiton, eu acho que nós estamos chegando aí, já estouramos, né, a aula? É, Um minutinho. estouramos. Falamos bastante. Mas tem um livro chamado Encontro Marcado, que tem uma mensagem intitulada Cooperação com Deus, de Francisco Canto Xavier e o Espírito Emmanuel. E no finalzinho da mensagem, eu vou ler um textinho que ele deixou pra gente. Aí você pode fazer o encerramento pra gente. Ele diz assim: onde estiveres e sejas com quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece ao céu as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões do caminho, dos caminhos pavimentados, de beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação que firam a alma ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras que vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terá chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior. Porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Pronto. Melhor voto Ele de fala, confiança possível. melhor não dá, né? E se você procura algo maior que ele, lamento. Ele é Bom, tudo. primeiro que não vai encontrar, segundo que não há. Ó. E tem até aquela historinha do Chico, né? Para finalizar. Mano, o que é Deus, né? Como é que ele vê isso, né? Aí, mano, Chico, deixa para depois. Não, mano, eu quero saber como é que ele controla todo esse universo, como é que ele... Chico, depois eu vejo isso. Não, você quer saber? Então tá bom, vai deitar. Aí conta a história que em desdobramento o Emmanuel chegou, pegou Chico, vamos saindo. E foi levitando e saindo do planeta Terra. Do planeta, do planeta. E foi indo, passou pela nossa galáxia. E foi indo, foi indo, foi indo. Até a próxima galáxia. E Chico começou a perguntar, mas onde nós estamos indo? Aí Emmanuel fala para ele, tá vendo lá além? Deus está além disso. Aí Chico fala para ele assim, Emmanuel, vamos voltar? Me deu vontade de tomar um café e comer um pão de queijo. Porque o tamanho de Deus, a gente não tem ideia. Como você falou, Cleiton, a galáxia mais próxima aí está a 4,5 bilhões de anos. Então, nós não temos a preparação intelecta para isso ainda. Vamos ter um dia esse contato direto, como o Cleiton falou? Vamos. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Fala que quando atingimos um patamar crístico, aí é como bater na porta do Pai. Pai, pode me atender? Como Jesus falava, eu e o Pai somos um só. Porque ele conversava direto com ele. Nesse momento nós vamos estar lá. E aí, para quem acha que vai ser fácil, é só entender o que Jesus faz conosco, né? Vamos ter um planeta, quem sabe, para cuidar. Exatamente. Alcance para todo mundo. É isso aí. Bom, a aguinha está aqui. Quem puder, tiver um tempinho, de pegar a sua aguinha para fluidificar, deixar aí para ser aí transformada no remédio que nós precisamos agora. Nós vamos agradecendo a todos vocês que conosco participaram desse momento. E vamos nos aquietando nosso coraçãozinho, nossa mente. Não precisa sentar no chão, mas fiquemos serenos, tranquilos. Imaginando Deus, então, à nossa volta, nos abraçando, nos incentivando, nos orientando,
e até agradecendo por nós estarmos aqui. E dessa forma, vamos louvando a Ele. Senhor, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela natureza que nos circunda, por termos comida à mesa, por termos água limpa para beber. Obrigado, Senhor, pelos amigos que são como anjos, estão ao nosso lado. Obrigado pela nossa família. Obrigado por termos atividade para executar. Obrigado pelas mãos que trabalham, pelos pés que caminham. Obrigado pelos olhos que veem, pelos ouvidos que ouvem, pela boca que fala. Obrigado, Senhor, pela continuidade da nossa vida, pela conversa amiga. Obrigado pela natureza que nos circunda, Ele nos fornece tudo o que nós precisamos, tudo que está dentro do nosso lar. E pedimos a Ti, Pai, neste momento, que enviando as suas equipes do bem, os seus anjos refazedores, as suas equipes disciplinares possam adentrar esse planeta, orientando, abraçando as pessoas, dando mais esperança, mais conforto aos seus corações. Especialmente aqueles mais necessitados, que estão desorientados, com pensamentos de tirar a própria vida, com pensamentos de se destruir. As pessoas que estão jogadas nas ruas, perdidas em violência, em drogas, perdidas nos seus próprios pensamentos destruídos. Que esses bons espíritos possam estar nas regiões mais profundas, mais densas, onde a liberdade, onde todo o sentimento humano está sendo desprovido. Que possamos voltar a nossa atenção ao nosso lar, vibrando por ele, vibrando pelas pessoas. Se todos nós fizermos isso, essa vibração enorme atingirá outras pessoas que necessitam, que estão presas, que estão em hospitais, que estão largadas em asilos ou em creche. Obrigado, Pai, por essa nossa existência. E pedimos licença para terminar mais essa palestra, mais esse evangelho, mais essa conversa com os nossos amigos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Cleito. Hernani, muito obrigado por iluminar aqui mais uma vez o nosso pensamento. Eu? Iluminar? Não faz isso. Como diz André Luiz, não tira meus bônus, cara. Muito obrigado, eu que agradeço. Um beijo no coração a todos vocês. Que realmente Deus esteja com vocês sempre, porque eu sei que está. Que a gente possa ter olhos para ver. Isso não é verdade? E sempre Deus presente. Sempre, Deus sempre. Ele está sempre presente nas nossas vidas. Presente sempre presente. Agora e é um presente. Então, sempre assim. Gente, boa noite. Eu tô muito feliz que estou vendo os amigos entrando aí. Muito legal. Muito legal. Tá com a gente. Muito legal. Ainda bem que abraço, eu não enxergo nada, então para mim tá bom. Um beijo no coração de todos, Cleito. Beijo. Um beijo. Até a próxima. Até mais.